queremos bendizer o Teu nome, nós queremos magnificá-lo por Tua bondade, misericórdia, graça e compaixão. Como é bom nós podermos estar aqui, louvar o Teu nome, sermos visitados pelo Senhor, sermos edificados, consolados, curados, porque o Senhor é Deus. Nós queremos nessa hora, Pai, cultuar o Senhor e honrá-lo com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Muito obrigado pelo privilégio de poder trazer o altar e podermos cultuar o Senhor com a nossa vida financeira. Que haja sempre em nós alegria, disposição, ó Deus, e liberalidade, para que nós possamos honrá-lo e servi-lo com tudo que temos e tudo que somos. Porque tudo que temos e somos vem do Senhor, por meio do Senhor, e é para o Senhor. Que nós possamos entregar-nos por inteiro, sem reservas, no Teu altar, para louvor e para a glória do Teu nome. E que a bênção, a misericórdia, a provisão do Senhor, ó Deus, continue vindo sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, em nome de Jesus, amém. Fica à vontade para honrar o Senhor, em nome de Jesus, glória a Deus. Irmãos, sempre nas quintas-feiras nós estamos em menor número, então cada dia nós sentamos de um lado. Hoje nós vamos sentar do lado de cá, todo mundo, tá bom? Glória a Deus. Vamos estar desse lado aqui. Nós vamos estar aqui à minha direita, para nós podermos estar mais juntos para a glória de Deus. Queridos, enquanto os irmãos tomam lugar, queria comunicá-los aí que amanhã nós teremos a nossa vigília de oração, tá bom? Das 22 às 0 horas. Nós estaremos aqui amanhã, orando e clamando a Deus das 22 às 0 horas. O nosso propósito amanhã é orarmos pelas famílias. Nós estamos aí entrando no terceiro domingo desse propósito e nós vamos estar amanhã. Amanhã tem 2 momentos de oração na igreja. Tem de 7 às 8 da manhã e tem das 22 às 0 hora. Então, você pode estar em alguns dos momentos aí. Se você quiser vir, venha, não tem problema depois se não tiver ônibus. Nós te damos uma carona para nós estarmos juntos aí clamando a Deus. Também lembrando os irmãos que no próximo domingo nós teremos a IBD. Nós vamos entrar na 4ª lição, tá bom? Da Escola Bíblica Dominical, carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos estudando essa carta, nós vamos para a 4ª lição. E à noite, às 18h30, nós vamos receber o pastor Mateus, da igreja Peniel, de Mariana. Ele vai estar ministrando ao nosso coração. O Mateus é aquele ali, ó, de óculos, tá bom? É aquele barbudo, né, que tem um de óculos lá em cima. O de óculos em cima é o pastor Jaci. O Jaci vai estar no dia 22, mas no próximo domingo agora nós vamos receber o Mateus. No primeiro domingo nós tivemos o pastor Ideci. Ele trouxe uma palavra em Timóteo: aquele que não cuida da sua casa é pior que o descrente. Nós somos desafiados a cuidar mais da nossa família. No último domingo agora, nós tivemos uma palavra poderosa também com Davi, no filho pródigo. Nós somos desafiados a buscar a vontade de Deus dentro da família. Ele trabalhou algumas coisas que nós devemos evitar, tomando como base a família do filho pródigo, né? Não buscar os nossos próprios desejos, não valorizarmos mais as coisas em detrimento das pessoas, aonde nós estamos lançando os nossos filhos. E também ele falou sobre o aspecto de celebração. Essa foi a mensagem de domingo, ela vai ser depois lançada aí no YouTube da igreja. E nós estamos ainda em expectativa para receber o pastor Mateus e ouvir o que Deus tem para nós no próximo domingo. Então nós somos desafiados no primeiro domingo enquanto família a cuidarmos mais da nossa família. No segundo momento nós somos desafiados a estabelecer a vontade de Deus dentro da mesma. Então nós estaremos, e no sábado à noite às 23 horas nós estaremos entrando em jejum e vamos entregar aqui 11 horas da manhã no domingo, 11 da manhã nós entregamos o jejum aí para a glória de Deus. Vamos lá em 1 Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo de número 4, eu quero abordar um assunto aqui com vocês. 1 Pedro capítulo 4, glória a Deus, um texto muito rico. Nós, sempre que oramos aqui de manhã, a gente costuma ler um texto de manhã para a nossa reflexão, após a oração das 7 da manhã. E essa semana eu estava aqui orando, estava eu, Raoni, no final, alguns irmãos vieram, foram embora mais cedo, e eu li esse texto de manhã, no nosso momento de oração aqui, e esse texto me chamou muita atenção, 1 Pedro capítulo 4, e eu fui dar uma estudada nesse capítulo,
e quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui dentro dessa perspectiva. 1 Pedro capítulo 4, verso 1, está escrito assim: Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E achava estranho não concorreres com eles, no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta do que está preparado, para julgar os vivos e os mortos. Agora eu quero que você dê um pulinho lá, ainda no capítulo de número 4, nós vamos no verso de número 12, está escrito assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, esse texto que o Senhor trouxe ao nosso coração. Suplicamos a tua bênção, a tua graça, que o Senhor fale conosco, nos trazendo iluminação daquele que um dia já foi revelado. Que esta palavra possa ser aplicada em nossas vidas, ó Deus, e que possamos crescer, ó Deus, e ter a nossa fé alicerçada na mesma. Oramos com ações de graça em nome de Jesus, você diz amém. Irmãos, eu queria abordar com vocês aqui alguns aspectos sobre o sofrimento. O que a Bíblia fala sobre o sofrimento, o que a Bíblia pensa sobre o sofrimento. Há uma discussão em torno do cristianismo muito interessante sobre essa matéria do sofrimento. Alguns defendem a seguinte tese: o Deus é todo poderoso e não é bom, o Deus é bom, mas Deus não é todo poderoso. Essa é uma matéria de discussão em torno dos acontecimentos do mundo, de tudo que acontece. Muitas pessoas indagam. Por exemplo, parece que no Brasil morreram mais de 600 mil pessoas com Covid-19. Eu nem sei ao longo do globo terrestre. Nós temos muitas catástrofes, desastres. Às vezes nós somos informados também de crianças que foram abusadas, coisas aqui que eu não quero entrar em detalhes, mas que as pessoas falam assim: olha, não é possível que Deus existe e essas coisas acontecem. Talvez em um dado momento também, no campo da ignorância, e quando eu falo ignorância, eu falo no sentido de não ter conhecimento de Deus. Em um dado momento nós também nos perguntamos: puxa vida, se Deus é quem a Bíblia diz que é, o que eu ouvi falar, por que essas coisas acontecem? E alguns críticos dizem o seguinte: olha, de duas é uma: ou Deus é todo poderoso, mas ele não é bondoso, ou ele é muito bom e não é todo poderoso, porque senão ele iria intervir nessas situações. Então, alguns estudiosos, tratando aqui dentro dessa perspectiva, vêm trazer um parecer como nós lidamos com o sofrimento. Agora, fato é, né, irmãos, nós lemos a Bíblia e nós sabemos que Deus é bom e Deus é o grande El Shaddai, Deus é o Todo-Poderoso. Agora, por que Deus permite alguns sofrimentos? E eu tomei essa carta de Pedro aqui, porque o tema central aqui de Pedro é justamente o sofrimento. Ele vai escrever para uma igreja que está sendo perseguida. Ele vai escrever para uma igreja que está em fuga do seu habitar por causa do sofrimento, e sofrimento esse em função da fidelidade a Jesus. Esses irmãos que Pedro vai escrever aqui, que chama da diáspora, irmãos que estavam sendo perseguidos pelo império, estavam tendo seus bens confiscados, estavam sendo presos, estavam sendo mortos. E vocês sabem, como eu já expliquei para vocês, que o próprio apóstolo Pedro, ele morre em um contexto. Alguém lembra qual é o contexto que ele morre? Ele e Paulo morrem no mesmo contexto. Alguém lembra? Perseguição aos cristãos na época de qual imperador? Nero. Meados do ano 64. Dia 17 de julho daquele ano, Nero coloca fogo em Roma.
Roma tinha 1 milhão de habitantes na época. Eu fico imaginando, devia ser gente entornando igual a formiga, porque a Roma tinha 14 bairros. Eu contei outro dia, Mariana tem perto de 14 bairros. Você imagina 1 milhão de pessoas habitando em Mariana. Mariana tem 70 mil habitantes, ou se eu não estou equivocado. E aí Nero coloca fogo, querendo construir um novo império, como é do conhecimento de vocês. É nesse contexto que Pedro está escrevendo. E muitos irmãos estão sendo perseguidos. Então Pedro, ele vai escrever essa carta, essa missiva, essa primeira epístola, e ensinar a nós ensinar os irmãos da época como lidar com o sofrimento. O sofrimento é uma realidade, todos nós já passamos em um dado momento, né? Por muitas situações, enfermidade, lutos, perdas, em dado momento quando nós fomos desempregados, talvez não tínhamos sustento para sustentar a nossa família, algum tipo de sofrimento nós já experimentamos. E aqui é interessante dizer que o Pedro diz que Cristo também sofreu. Cristo sofreu. E isso é digno de nota porque Cristo não pecou, gente. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14, 15, eu acho que está no 15, assim, olha, nós temos um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas, que foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Mas Cristo também experimentou o sofrimento. E uma das manifestações do sofrimento que Cristo enfrentou está lá em João capítulo 11, quando ele chora pelo seu amigo Lázaro. Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias. Cristo experimentou o sofrimento. Em um dado momento ele tem um vislumbre de Jerusalém de longe e ele lamenta por Jerusalém. Ele experimentou o sofrimento. Então a primeira consideração que eu quero fazer aqui nesse texto, a exemplo de Cristo, é que Deus não vai nos poupar do sofrimento. Deus não nos poupa do sofrimento, nós passamos por sofrimento. E é interessante, né, irmãos? Eu não sei você, quando eu passo por algum sofrimento, alguma situação, eu acho que lá no recôndito da alma, lá no profundo da nossa fé, a gente fica perguntando, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Eu pergunto, por que o Senhor permitiu tal situação na minha vida? Por que eu estou tendo que passar por esse processo? Porque eu tenho que passar por essa situação. Todos nós, talvez todos nós, aqui, não vou fechar, toda regra tem exceção, em um dado momento não sabemos por que passamos por alguns sofrimentos, mas Cristo Jesus, que é o nosso paradigma, que é o nosso exemplo maior, sem pecado, justo, não achou blasfêmia nos seus lábios, ele passou por sofrimento. Então a primeira lição que eu quero aqui tirar é que Deus não vai nos poupar do sofrimento. Ele mesmo falou, Jesus, né, 16 de João 33, tem-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Qual que é a perspectiva de paz no mundo? A perspectiva de paz no mundo é ausência de problemas. Qual que é a perspectiva bíblica de paz? É o que nós cantamos aqui de vez em quando, paz no vale. Você está atravessando um vale, você está atravessando um deserto, você está atravessando um momento delicado da sua vida, do seu casamento, da sua saúde, dos seus relacionamentos, mas você desfruta de uma paz que transcende o pensamento humano. É a certeza de que Deus está no controle da situação e da sua vida. Só o cristão, só quem nasceu de novo desfruta dessa paz que transcende o entendimento humano. Então, a primeira consideração nesse texto é o seguinte: o sofrimento não é algo estranho. Não está escrito no 4,12? Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Então Deus não nos poupa dele. Agora, uma certeza que Deus nos traz aqui é que Deus não nos poupa do sofrimento, mas Deus promete estar conosco no sofrimento. E isso é glorioso. Ô irmãos, por mais que seja agudo, mais profundo que seja o vale, por mais que seja aguda a tribulação que nós estamos passando, todos nós aqui temos uma certeza: Deus caminha conosco. Isso é certo. Deus não nos prometeu sermos blindados, sermos poupados de forma alguma, mas Deus promete estar conosco quando nós passarmos por eles. Essa é uma verdade incontestável. Isso é algo que nós temos que nos apegar a essa verdade. Por exemplo, Isaías 43, verso 1 diz assim: não temas, ó Israel, não temas, ó Jacó, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, você é meu. Aí o 2 está assim, olha: quando passares pelos rios, as águas não te submergerão. Quando passares pelo fogo, chama algum arderá em ti, porque eu estou contigo.
Deus não nos poupa do mar vermelho, Deus não nos poupa da fornalha ardente, porque talvez Isaías está fazendo uma alusão a Êxodo 13, 14, pode ser, mas Deus atravessa no meio conosco, não nos torna imunes, não vai nos poupar do sofrimento, mas Ele promete caminhar conosco, está do nosso lado. Aí nós devemos ser encorajados a prosseguirmos por causa da presença de Deus e não recuarmos por causa dos problemas que nós estamos enfrentando. Daniel capítulo 3, vocês conhecem a história, Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado na fornalha. Aí lá no capítulo 3, verso 24, Nabucodonosor olha a fornalha, 7 vezes mais aquecida. E Nabucodonosor fala para todos que estão ao seu redor assim, mas eu não lancei 3. Aí ele diz assim no verso de número 25, mas eu estou vendo 4 homens. Jesus não vai poupar, acho que foi, não sei quem pregou aqui um dia desse, o Senhor nos livra da fornalha. Eu estava viajando na maionese e falei assim, livra, mas não é que o Senhor nos livra da fornalha. O Senhor nos livra na fornalha. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6 que houve uma inveja, houve um complô contra Daniel, porque não achava brecha na vida do menino, do Daniel, e a Bíblia diz que lançou Daniel lá na cova dos leões. Aí o rei sabia quem era Daniel, mas ele não percebeu a maldade daqueles que estavam ao seu lado, e ele lança Daniel, ele vai lacrar com o seu anel. Aí quando é no outro dia, o rei vai rapidamente, ele perde até o sono, e diz assim, ó Daniel, o teu Deus te livrou. A Bíblia diz lá no capítulo 6, verso 22, glória a Deus, o Senhor enviou o seu anjo para estar comigo. Então nós aprendemos acerca do sofrimento, em primeiro lugar, ele é comum à vida cristã. A propósito, está escrito em 2 Timóteo 3,12, se eu não estou equivocado, os que querem seguir Jesus fielmente, padecerão maiores perseguições, a nível de sofrimento diferente, de cristão para cristão. Isso depende do nível de entrega, o nível de intimidade, o nível de submissão. Então nós não somos poupados. Talvez você entrou aqui nessa noite e você foi tomado de surpresa essa semana em uma situação. Talvez você já iniciou esse mês passando por tribulações que você não imaginava. A primeira consideração é que isso não é estranho. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é que apesar de Deus não nos poupar, Deus promete caminhar conosco. Salmo 23, né? Davi vai contar da experiência que ele tem com o pastor. Esse salmo é maravilhoso, né? E ele diz assim, mesmo que eu tenha que andar, que no original não é ainda, no original é mesmo que eu tenha que andar, não é algo no campo da conjectura, não é algo no campo hipotético, é algo real, mesmo que eu tenha que andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor, Ele está comigo. Então, irmãos, Deus é esse que promete caminhar conosco, que promete ir e estar conosco até o final. O Senhor, Ele não vira as costas, o Senhor, Ele não é indiferente, o Senhor não fica assistindo na arquibancada, mas quando Ele vai nos matricular na sua escola, quando Ele vai nos matricular nos processos dEle, Ele caminha conosco todos os dias. E o que nós mais precisamos, senão da presença de Deus? O que nós precisamos trazer à memória, ao coração todos os dias? Deus está comigo. Ô irmãos, olha, eu não sei se você está numa situação como essa, mas uma coisa que eu e você precisamos reafirmar todo dia, principalmente quando nós estamos passando por situações delicadas, é reafirmar isso: Deus está comigo. E porque Deus está comigo, a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, tá certo? E tem um versículo que eu sempre cito ele, eu nem coloco no meu escrito aqui, mas ele vem à memória: ninguém pode te furtar das mãos do Senhor, ninguém pode nos separar de Deus, não tem criatura, não tem tribulação, não tem nada que pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Quando Paulo diz que nem a morte, nem anjo, nem principados, nem altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Não existe nada que possa nos tirar, nos remover da presença do Senhor. Não existe nada que possa impedir de Deus caminhar conosco em meio às dificuldades da vida. Eu fiz 2 aplicações aqui. A primeira é que não somos poupados, a segunda é que Ele caminha conosco. Então nós vamos aqui para a terceira. Qual que é a terceira? A terceira aplicação que nós aprendemos aqui nesse texto é que Deus, Ele usa o sofrimento para o nosso próprio bem. Em um dado momento, Davi falou assim no Salmo 119, foi bom ter sido afligido, foi bom passar por algumas tribulações,
porque ele aprendeu a confiar em Deus, ele aprendeu a depender de Deus. Davi vai escrever 73 salmos dos 150, a maioria desses salmos, irmãos, é de perseguição, é de angústia, é de dificuldade, tanto na sua vida pessoal, como na sua vida familiar, como na sua vida como rei, como um todo. E Davi, no final da vida, no final do processo, ele escreve isso: olha, como foi bom ter passado por tal processo, como foi bom ter passado por tal sofrimento. Imagina, José com 17 anos de idade, Gênesis 37. Eu estou assistindo muito uns videozinhos da Record agora, que é legal, na minha opinião, né? Se assistir o que a Bíblia narra. Não sei se vocês assistem essas novelas aí da Bíblia, né? Eu não assisto porque lá em casa não pega, mas eu assisto os blocos, né, no YouTube. E aí, eu estava vendo José sendo amarrado pelos irmãos, jogado na cisterna essa semana. José jamais imaginou, naquele momento, que ele ia se tornar o que se tornou. Ele jamais imaginou. Quando nós lemos a Bíblia, nós assistimos, eu não sei se vocês assistiram essa cena lá das novelas, o que José poderia ter no coração? Olha, acabou para mim, é o fim da minha vida. Irmãos, José passou um processo de aproximadamente 13 anos. Mas nesses 13 anos, quando ao cabo do processo, se eu não me engano é o 45 de Gênesis, ele olha para o retrovisor da sua história, ele olha para os seus irmãos e diz assim: olha, vocês bem intentaram mal contra mim, mas na verdade Deus usou o mal que vocês intentaram e me enviou na frente para hoje poupar a vida de vocês, como vocês estão vendo. Então, por mais que não entendamos agora, por mais que seja dolorido, por mais que seja angustiante, por isso que chama sofrimento. Arranca lágrimas, às vezes tira o sono, tira o apetite, às vezes a gente fica de canto meio triste, meio abatido, tem sofrimento que a gente não consegue nem expressar, nem verbalizar, uma tristeza no coração, em função de preocupação com algumas coisas, mas nós precisamos descansar num fato baseado na vida de José, de que Deus é soberano, de que Deus está usando todas essas coisas para cumprir o seu propósito e para nos instrumentalizar para a glória do teu santo nome, amém? E aí nós temos que fazer coro com o apóstolo Paulo, quando ele diz em Romanos 8:28 assim, olha, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, é todas, talvez você esteja enfrentando essa noite, olha, perseguição, inverdade, blasfêmia contra a tua vida, acusação. Por incrível que pareça, Paulo está dizendo que até isso coopera para o nosso bem. Talvez você foi tomado por uma notícia que você imaginou que tinha rompido com a situação, e a situação ela voltou pior. Até isso está contribuindo para o nosso bem. Tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Porque você não vê nenhuma perspectiva, você não vê nenhuma rota de fuga, parece o Salmo 46, que eu gosto muito, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Tá, pelo que não temeremos, ainda que a terra, ainda que os montes se lancem para os mares, ainda que as ondas ficam bravas, ainda que aconteça um monte de coisa. Mas o que o salmista está descrevendo ali? Um terremoto, um maremoto e um tsunami. Começa com um terremoto, vai para o maremoto e vai para um tsunami. É algo assustador. Não tem hora que os problemas são assim? Começa com um terremoto, uma baluzinha ali, uma baluzinha aqui. Quando pensa que não, é um maremoto. Quando pensa que não, você está envolvido num tsunami. Imagina. Nós poderíamos tomar aqui como exemplo também a vida de Davi, que ficou tentando poupar a sua vida 13 anos. Mais de 13 anos. E eu preguei aqui um domingo, o Salmo 13, como saída do lamento para o júbilo, o Salmo 13, eu preguei no domingo aqui. Davi vai compor o Salmo 13 para expressar a angústia da sua alma. Davi passa muito tempo sendo perseguido por Saul. O Salmo 13, o Salmo 27, o Salmo 124, que eu estou trazendo aqui de memória, é um salmo que ele escreve para falar como foi dura aquela perseguição. Davi também passa 13 anos, e aí o autor que eu estudei, ele fala o seguinte: Deus usou Saul para tirar Saul de dentro de Davi. Deus usou o próprio Saul para mostrar a Davi que ele não poderia ser um segundo Saul. Então nós precisamos entender que Deus, ele usa os sofrimentos para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Filipenses 1:12 diz assim: irmãos, quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram
contribuíram para o avanço do Evangelho. Filipenses capítulo 1, verso de número 12. Vocês sabem de qual, mas eu vou ler só para a gente relembrar. Vamos pegar uma lista do sofrimento de Paulo aqui, 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, de vez em quando é bom a gente ler essa lista aqui, porque para a gente avaliar o nosso sofrimento também. 2 Coríntios capítulo 11, está projetado ali. E quero, irmãos, que saibais, ali é 1:12, perdão. 2 Coríntios capítulo 11, está escrito assim, foi lá. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. 2 Coríntios capítulo 11, parece que o meu aqui foi dar uma volta em algum lugar, né? Capítulo 11, verso 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões, em muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite, 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes, em fome, isso aqui não é jejum não, viu gente, passou fome, sede, agora sim, jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, meu primo cada dia o cuidado de todas as igrejas. Você imagina, né? O apóstolo Paulo escreveu a metade do Novo Testamento. Quantos livros tem o Novo Testamento, igreja? Muito bem, você está crente, hein? Não precisa nem pregar mais não, que o coração já... Dos 27, ele escreveu 13. Esse cara passou frio, gente. Você imagina Paulo dormindo na Praça Tiradentes, passando frio, ficou com fome. Meu Deus do céu, isso por causa do Evangelho. Paulo está dizendo que estas coisas contribuíram. Quais cartas foram escritas aqui na primeira prisão? Efésios, Filipenses, Colossenses e a do escravo lá. Qual que é a do escravo? Filemon. Eu não joguei direto não, viu? Essas 4 cartas. Quando é que elas foram escritas? Na primeira prisão. Mas o que nós fazemos, irmãos? É começar em mim. Quando nós estamos passando por uma situação delicada, uma situação inadministrável, inevitável, maiores do que nós nos concentramos tanto no sofrimento, que nós não temos uma perspectiva de ver o que Deus está realizando em meio a ele. Você pode ter certeza absoluta, alguma coisa Deus está fazendo para a glória do nome dele e para o seu bem. As coisas, Paulo diz, olha, queria que vocês tomassem conhecimento, as coisas que me aconteceram, contribuírem muito para o Evangelho. Então, quando eu recebo a notícia que todos os acontecimentos, tudo que Deus está permitindo na minha vida, coopera para o meu bem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que firmar as bases. Senhor, olha, está dolorido assim, eu não esperava passar por esse negócio, puxa vida, logo agora, achei que estava tudo bem. Mas eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu não vou recuar, eu não vou retroceder. Então nós precisamos entender que Deus, Ele vai usar o sofrimento para o nosso próprio bem. E no sofrimento, irmãos, isso aqui, um dia eu me flagrei com esse sentimento que eu vou compartilhar com vocês aqui. No sofrimento nós percebemos que as coisas são fúteis, não é verdade? No sofrimento, nós percebemos que nós damos valor, muitas coisas que não deveria, nós deveríamos dar tal valor. Enquanto nós não passamos por um processo, nós valorizamos demais coisas. Eu nem vou gastar tempo, porque Davi pregou isso aqui domingo, foi o segundo tópico da oração, valorizar mais coisas que pessoas. Eu lembro que quando eu rodei um Gol G5, foi o segundo carro que a gente teve, se não estou equivocado, estava pagando o carro ainda, estava indo... Como é que nós somos? Eu estava indo fazer uma campanha lá em Barra Longa. Eu ia levar uns 5 meninos comigo, graças a Deus todo mundo desistiu. Chegou ali em Padre Viegas, o carro rodou. Acho que eu entrei a 100, a 120, alguma coisa assim. E a única coisa que eu orava é: Jesus, não deixa eu morrer, Jesus, não deixa eu morrer. É muito rápido, não sei quem aqui já rodou o carro, bateu. Quando você pisca o olho, o carro parou. Bom, depois que eu vi que eu estava legal e tal, eu falei: não, graças a Deus eu estou bem. E aí o meu banco até arrancou, foi violento, o carro foi embolando a cerca. Ainda bem que foi embolando a cerca, porque do lado tinha um precipício, santa cerca, que Deus usou para me guardar.
Aí depois que eu vi que eu estava bem, eu fui olhar para o carro, né? E como não ficar preocupado? O carro todo quebrado. E eu devendo o carro, quando alguém, naquela época que eu bati, eu não lembro o ano, tinha uma prancha 0800, não sei se você lembra, pegava lá de Belo Horizonte, ia até Viçosa, um reboque, era de graça. Aí chegou o reboque, aquela coisa toda, aí eu estou lá na rodoviária assim, perdidaço, no sentido assim, com a cabeça na lua. E aí Deus naquele dia me ensinou 2 grandes lições acerca disso aqui. Primeiro, porque eu não caí num precipício, poderia ter acontecido uma coisa pior. Segundo, irmãos, que chegou uns irmãos, que eu tenho uma gratidão muito grande, pegou o meu carro, deixou na casa deles 45 dias ocupando a garagem. E aí quando eu pego o carro lá, tinha uma oferta no porta-luva do carro. Aí algumas pessoas começaram a me ligar e eu ganhei 3.500 de oferta, o conserto ficou R$10.000. Alguém me abordou e falou assim, olha, eu vou te emprestar o restante, você me paga da forma que você puder. Eu gastei uns 3 anos para pagar esse negócio ou mais. Então nós aprendemos no sofrimento que às vezes nós estamos dando valor a objetos que nós não deveríamos dar tanto. E pensa numa pessoa que era chato com carro, era eu. Eu era extremamente chato com carro. E depois daquele dia, eu percebi que essas coisas são meios para usarmos, para abençoar a vida, para fazer a obra de Deus. No sofrimento, nós aprendemos a dar valor àquilo que de fato é valor. Quantos de nós aqui talvez não fomos apegados a muitas coisas, e no dia do sofrimento nós percebemos que aquilo não deveria ocupar o lugar que ocupava nas nossas vidas. Então o sofrimento nos faz desapegar deste mundo, o sofrimento nos faz desapegar das coisas. E aí nós temos um clássico aqui, né? Abacuque capítulo 3. Raoni puder projetar para nós, Abacuque capítulo 3 é um texto muito usado por nós. Alguém sabe o que significa Abacuque? Aquele que abraça. O nome dos caras invocado, né? Olha aquele que abraça, ele diz o seguinte, a oração do profeta Abacuque 3,16. Abacuque 3,16 diz assim: ouvindo eu no meu ventre se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei. Congela aí. O que ele está falando aqui? Ele ouve de Deus o quê? Vocês estão lembrados, eu fiz a abertura de domingo com isso aqui. Ele ouve que Deus vai trazer a Babilônia, Nabucodonosor, o maior império da época. É inevitável que Nabucodonosor vai invadir Jerusalém, em 3 situações, 605, se eu não estou equivocado, 596 e por último 587, alguma coisa assim. É inevitável. Daniel capítulo 1 diz que Deus entregou na mão de Nabucodonosor Jerusalém. Do 1 e o 2, Abacuque está discutindo com Deus. Ele não entende, como é que pode? Deus é bom, vai entregar na mão desse carniceiro, aquela coisa toda. Deus começa a abrir os olhos de Abacuque. Quando chega no capítulo 3, Abacuque entende que realmente é necessário. Ô gente, tem coisa, é necessário, né? Tem situações que elas machucam, elas são doloridas, mas é necessário para o nosso bem. Aí Abacuque fala, não precisa, Rony, segura aí, não precisa colocar o que eu vou falar. Ouvi, Senhor, as suas declarações, capítulo 3, estou alarmado. Aviva a tua obra no meio dos anos e no decurso dos anos a faz conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então isso que nós acabamos de ler, ele está ouvindo de Deus. A podridão entra nos seus ossos, Deus se manifesta a ele. Agora a ótica dele é mudada. Agora pode continuar fazendo favor, 17, 3:17. Ele vai fazer uma declaração que vocês conhecem. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e no currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Qual que é o temor de Abacuque? Jerusalém vai ser destruída. Ele está no contexto da agricultura. Imagina hoje, nós estamos no contexto do turismo, da visitação. Irmãos, os comerciantes de Ouro Preto devem ter ficado desesperados, os hotéis nessa pandemia. Quanta gente foram dispensadas?
Foi uma quebradeira, muita gente quebrou, teve gente que segurou, teve gente até que cresceu nessa situação financeiramente no campo empresarial. Mas Abacuque, ele está vendo Jerusalém ser detonada, e Jerusalém é destruída, o templo é destruído, as muralhas são destruídas, muitos são passados a fio da espada. A preocupação dele está com a cidade, o que é legítimo, o que é normal, nós nos preocupamos com as coisas. Só que Deus abre o leque dele e percebe que não adiantava ter uma cidade poupada, uma cidade rica, uma cidade bem estruturada e um povo morto longe de Deus. Então tem hora que Deus tira o nosso chão, o próprio Deus tira o nosso chão e convida-nos a andar sobre as águas. E aí eu não sei se não sei se eu teria coragem de Pedro, não sei. Pisar no que não tem firmeza. Pedro foi muito corajoso, ainda que tenha naufragado, mas ele foi corajoso, ele arriscou pela fé. Então, às vezes Deus tira o nosso chão, Deus tira os nossos apoios. Qual que era o grande problema de Israel? Qual que era o grande problema do Reino do Sul? Nós temos o templo. Enquanto nós temos o templo, nós temos o quê? A garantia da presença de Deus. Qual que era o problema dos filhos de Eli? 1 Samuel capítulo 3, que eu preguei aqui semana passada. Enquanto nós tivermos a arca, nós temos a garantia que Deus está conosco. Colocou a esperança em símbolos, no templo. Havia um exagero na antiga aliança. Colocaram toda a esperança no templo. Então tudo era o templo. Enquanto tem o templo, tem a garantia de Deus. Deus vai lá, não, vou quebrar esse amuleto. Hoje nós vivemos o outro extremo. Nós vivemos a banalização do templo. As pessoas não querem congregar mais, né? Isso aí é geral, tá? Então, o que acontece? No sofrimento, Deus nos faz desapegar. Nos faz desapegar. Nós tivemos experiência aqui de visitar alguns irmãos que estavam na UTI, alguns irmãos que partiram para a glória. A última coisa que os irmãos queriam saber, as irmãs, é a cozinha. O que está fazendo com a panela? Tinha que dar isso para os outros. A última coisa que a pessoa queria saber, mulher apegada a essas coisas, aquele cobertor bacana que ganhou na época do casamento, aquele edredom, eu não sei se as irmãs estão apegadas nisso hoje em dia, a panela tal. Não, irmão, você está lá no leito, você está com os seus dias contados, você lá quer saber de casa? A Lourdes, né, a saudosa Lourdes, eu conversando com a filha dela, disse a irmã dela, aliás, que a Lourdes pagou todas as contas e deixou R$800 na conta. Ele falou assim, isso aqui, se eu voltar, segundo a Edmilson, é para fazer compra. Se eu não voltar, dá 200 para cada um dos meninos. E o filho, um dos filhos mais velhos da Lourdes, ligou no outro dia pós-sepultamento, perguntando quanto que tinha na conta. Aí a Cris, que a gente tem mais intimidade, falou, só eu vou enviar para você R$200. A Lourdes, meu irmão, enquanto ela tinha fôlego de vida, ela batia a perna para baixo, para cima, né? Gostava de andar. Ainda bem que ela andou bastante, né? Porque ela partiu muito cedo. Aí, conversando com ela lá, você já visitou alguém? Esse é um tipo de sofrimento, tá? Não estou falando que todo sofrimento vai ser assim, mas o sofrimento nos faz desapegar do mundo, das coisas terrenas. E aí o que nós ficamos? Em contrapartida, nós ficamos mais generosos. Não, está aqui, pode usar. A gente aprende que essas coisas precisam ser usadas e não amadas. É lógico que a gente cuida, né? A gente cuida das coisas, mas precisam ser usadas. Tá certo? Em outro ponto que eu queria aqui, numa perspectiva desse texto, é que nós crescemos em meio ao sofrimento. Olha o que Paulo diz em Romanos 5, esse texto é espetacular também. Romanos 5, versículo de número 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. É outro desafio também. Por quê? Nós não nos gloriamos depois que a tribulação passa, mas nas tribulações. Será que isso não é tão fácil, gente? Você está sepultando alguém, você está chorando por uma situação, você está passando por um aperto e você está se gloriando na tribulação. Aí Paulo dá um motivo. Por que Paulo dá um motivo? Nós nos gloriamos na tribulação sabendo. O cristão não é alguém que está perdido, o cristão não é alguém que está desorientado, o cristão não é alguém que está desesperado em meio à tribulação. Cristão é alguém que tem uma direção mesmo em meio à tribulação. Aí Paulo diz assim, olha, sabendo o que, Paulo? Que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. Há uma ação, há um processo em meio ao sofrimento, em meio à tribulação. É conferido aos cristãos virtudes que só são conferidas na tribulação.
Ô, irmãos, é diferente. O pastor Ideci pregou domingo aqui, eu comentei com a Fran na segunda-feira. Como é bom se ouvir um pastor de 60 anos de idade. Porque pregar não é só sabedoria não, gente, é autoridade, experiência de vida. Como eu fui edificado na pregação do pastor Ideci, alguém de experiência, alguém maduro, alguém experimentado, vivido, comprometido com as coisas de Deus. Aquela palavra para mim do pastor Ideci, ela veio com tanto peso, porque não foi assim palavra de teologia, de sabedoria humana, de nos orientar não, é alguém que pregou com autoridade. Eu espero um dia chegar lá, alguém experimentado. Às vezes nós pregamos coisas aqui, ensinando, instruindo, mas eu mesmo não passei pouco tempo no ministério. Mas é tão bom quando você ouve alguém que ele consegue conjugar ensinamento com experiência de vida. E eu fiz uma leitura da pregação do pastor naquele domingo, daquele peso de autoridade, coisas que ele experimentou, de coisas que ele viveu e que ele compartilhou. Amar a Deus sobre todas as coisas, não cair no laço da comparação, cuidar dos de dentro. Então, no meio da tribulação, nós sabemos o que está acontecendo. Nós não ficamos desesperados por aí gritando, nós não ficamos perdidos, desorientados. Não, nós sabemos que em meio à tribulação, Paulo diz, está sendo produzido a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Por isso você vai encontrar uns crentes com mais tempo de caminhada, enquanto eu estou aqui... enquanto eu estou aqui desesperado com algumas coisas, você vê alguém que está 20 anos na sua frente, não, irmão, fica tranquilo, isso aí vai chegar no lugar. Eu estava ontem numa reunião de pastores, toda quarta-feira tem, que é o PP, e ouvindo os mais velhos, e eu desesperado com algumas coisas, ia discutindo aquele negócio, como se eles estivessem assim, tirando onda, e eu estou com medo de entrar nessa onda, falando com eles, e eles estão lá, tirando onda, tem gente que já mora na onda. Então, ele não traz confusão. Por isso que nós não desistimos, por isso que nós não chutamos pau da barraca. Há virtudes que Deus está conferindo a nós outros. E eu me foge quem é o comentarista, ele diz o seguinte: Deus até permite nós irmos para a fornalha, mas ele fica com a mão na temperatura. Pode ir até aqui não pode. Deus equilibra, Deus é Ele que dosa, amém? É Deus que dosa. Fique tranquilo, irmãos, 1 Coríntios 10:13, não vem sobre vós nenhuma tentação que não seja humana, mas fiel é Deus. Antes que vocês venham sucumbir, Ele envia o escape. Há um escape, há uma rota de fuga, há uma rota de socorro. Deus permitiu a fornalha, mas a mão que estava lá, não sei como é que chama esse trem, no reloginho, termostato, sei lá, é a mão de Deus, não é a mão do inferno, não é a mão do diabo. E quanto maior a provação, maior o livramento, e maior será a glória para o nome do Senhor. Então, nós precisamos entender que virtudes são conferidas a nós, e elas só são conferidas a nós dentro do aspecto do sofrimento, dentro do aspecto da tribulação. E Deus, Ele dosa, Deus, Ele equilibra, Deus não vai deixar nem além das nossas forças. Vamos pegar um exemplo clássico aqui, Jó capítulo 1. Isso aqui é um pepino para a teologia. Nos dias que os filhos de Deus se apresentaram a Deus, foi também no meio. Tá, onde é que Deus estava? Eu não quero entrar nessas coisas, mas só para pensar. Deus estava sentado no trono, como é que é esse negócio? As portas estavam abertas, Satanás foi no meio. Será que Satanás tem acesso ao céu? Um dia a gente pode discutir sobre isso. Aí Deus faz uma pergunta para o diabo: diabo, você está vindo onde? Eu estou por rodear a terra e passear por ela. A ideia que a gente tinha antigamente é que o diabo está sentado no trono do inferno lá e tal, aquela coisa toda. Aí vocês conhecem a história, e Deus falou assim: olha, toquem tudo, menos na alma. Satanás não perdeu tempo, gente, ele fez um arraso. Mas ele teve a sua ação limitada. Então nós precisamos entender que Deus, Ele dosa, Deus, Ele equilibra, Deus, Ele sabe até que ponto nós aguentamos, até que ponto nós suportamos. Aqui nós temos que sair também de um laço. Nós não devemos nos comparar com ninguém, não. Com ninguém, em dois sentidos. Não pense que você está passando mais provação do que o outro. Não, cada um tem uma, como diz o pessoal da roça, as costas de um é mais largo do que a outra. Para quem tem capuz, parece que não tem frio, alguma coisa assim. Outra coisa, não fica com inveja, irmão, de quem está sendo muito abençoado. Não, você não sabe a prova que a pessoa passa. Você não sabe o processo que a pessoa passou.
Nós temos que tomar cuidado de julgar as pessoas. Às vezes a pessoa chegou no nível, Deus abençoou a pessoa de tal maneira, aí a pessoa fica com inveja. Irmão, você não conhece a história. Você não sabe o que a pessoa passou para chegar ali, o sofrimento, a angústia, perseguições, dificuldades. Você pode ter certeza, quem chegou num lugar e chegou debaixo da bênção de Deus, tem uma história. Tem história de sofrimento, de angústia, de noites mal dormidas, de privações. Mas aprove a Deus de abençoar, né? E aqui para nós, sempre que eu finalizar agora, eu vou lembrar do bolo. O sofrimento está aqui no 1. O sofrimento nos liberta ou nos faz abrir mão do pecado. Visto que Cristo Jesus, está aí no texto, padeceu na carne e venceu o pecado, armai-vos também com este pensamento. Olha aí, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Isso aqui é uma verdade também, né? Tem coisa que Deus só arranca da gente na fornalha. Isso está no texto também, lá em Daniel capítulo 3, diz que a única coisa que o fogo alcançou nos 3 jovens foi as amarras, a única coisa. Então existem amarras na nossa vida, fortalezas que só são destruídas no sofrimento. Deus fazendo, se Deus faz nos desapegar desse mundo, Deus nos faz desapegar do pecado. Agora, irmãos, a gente precisa abrir um parênteses, nós estamos num processo, nós somos justificados, nós estamos sendo santificados e nós seremos glorificados. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Haverá um dia que nós estaremos definitivamente livres da presença do pecado. Isso é na glorificação. Mas existem pecados que Deus só remove das nossas vidas no sofrimento. E é impressionante como nós ficamos quebrantados, né, no sofrimento. É impressionante como a nossa visão ela se abre para nós percebermos alguns pecados em nossa vida e nós só conseguimos ter vitória sobre eles no momento que nós passamos por alguns sofrimentos. E aí nós temos vitória sobre o pecado. Bom, aí continuando aqui, Paulo diz assim, olha, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências. Concupiscência é um desejo intenso. Concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então olha só, eu vim para Jesus com 21 anos de idade, tá? Eu estou com 41, então tem 20 anos. Desses 21 para cá, eu não posso mais ter cuidado com as coisas da carne. Não posso viver mais alimentando a carne. Eu não posso mais viver em função do pecado. Eu não posso mais dar lugar a ouvir a voz da minha carne. Qual que é o tempo que me resta? É o tempo daqui para frente. A gente não sabe quanto tempo temos. Não sabemos. É igual quando eu vou lá na roça, eu faço questão de ir lá visitar a vovô, porque assim, pode ser que eu venha aqui da próxima vez, ele está vivo, tem 97 anos. Pode ser que eu vou primeiro também, ele enterrou neto de 24 anos. Então o tempo que me resta, o que eu estou fazendo com o tempo que me resta? Qual que é o tempo que me resta? Oh, irmãos, o tempo que nos resta, assim, biblicamente, é o hoje. Esse é o tempo que me resta. O que eu estou fazendo com o hoje? Paulo diz assim, Efésios 5,14, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que procurai entender qual é a vontade do Senhor. Então Paulo convida-nos a estar alertas, atentos, em pé, para que a luz de Cristo resplandeça sobre nós, para que nós possamos usar da melhor maneira possível o tempo que nós temos. Remir o tempo é não perder tempo, é aproveitar as oportunidades. Os dias são maus, então enquanto os dias são maus, eu me posiciono de fazer o que é reto, o que é bom. E eu tenho um alvo, todo dia, eu tenho uma busca intensa, sistemática, frenética, qual é a vontade do Senhor. Eu estou num ambiente, qual é a vontade do Senhor para esse ambiente? É uma vigilância, gente, às vezes a gente distrai por muitas coisas. Como que nós éramos outrora? Esse texto também eu cito muito aqui para vocês, Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Mortos.
nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o principado da potestade do ar que agora opera nos filhos da desobediência. Nós éramos assim. O irmão, não faz sentido um cristão, ele ter, está fugindo aqui o termo, mas ele ter cuidado para o pecado. Ele se entregar ao pecado. Não faz sentido. Paulo diz assim, Pedro, olha, o tempo que vocês viveram, vocês viviam assim. Como que ele disse que nós vivíamos? Olha o 3, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Como? Andando em dissoluções, concupiscência, borracheiras, glutonaria, bebedice e abomináveis idolatrias. Esse estilo de vida já não é mais para nós. Então, se eu estou sendo dominado hoje por algum pecado, e todos nós o temos, todos nós temos uma luta aqui nessa noite, e na nossa individualidade, eu tenho que declarar guerra contra isso. A palavra armai-vos com esse pensamento é o seguinte, olha, eu tenho que ficar atento, eu vou tomar as armas de Deus, e eu não vou permitir que o pecado tenha lugar mais na minha vida. Pecado arquitetado, voluntariado e consciente. Ele pode ser um acidente. Agora eu vou me armar com esse pensamento. Qual que é o pensamento? Eu já vivi demais na glutonaria. Não, eu tenho que sentar à mesa, eu tenho que ser educado. Eu estava estudando para trazer para vocês as classes de pecado aqui, todos chegam num denominador comum, exagero. Tirando a idolatria, é exagero. Sabe? Então, qual que é o pensamento que eu tenho que me armar? Olha, eu tenho pouco tempo. E o tempo que me resta, eu não posso viver como eu vivia mais. O tempo que me resta, eu tenho que viver para a glória de Deus. E qual é o tempo que me resta? É hoje. Se o Senhor nos der mais do que isso, glória a Deus. Mas o meu dever, enquanto cristão hoje, é viver uma vida santa, uma vida que glorifica o Senhor, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo, direcionado por esse tipo de comportamento, por esse estilo de vida. Aí para fechar aqui, Paulo diz assim, fechar nesse ponto, tá? 2 Coríntios 5,17. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, tratando de uma coisa aqui também extremamente séria. Se eu estou congregando, se eu faço parte de uma comunidade, e apesar de estar, mas a minha vida for dominada por essas coisas, eu preciso pensar se eu nasci de novo. Preciso pensar se eu nasci de novo. Porque aquele que nasceu de novo, irmãos, ele tem uma tristeza pelo pecado, uma aversão ao pecado. Ele não peca, ele fica tranquilo não. Ele fica incomodado, porque agora ele nasceu do alto. E está escrito, as coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. Para nós orarmos, nós aprendemos que no sofrimento, nós não podemos endurecer o nosso coração. O que é isso aqui? Murmurar, reclamar. Nós não podemos ser como Noemi. Noemi arruma a maior confusão da vida dela, coloca a culpa em Deus. Está lembrado? Ruth, capítulo 1. Noemi significa alegre, ditosa. Aí ela está em Belém, vai para Moab, 80 quilômetros de distância. O Elimeleque morre, os meninos morrem. Passa-se 10 anos. Eu estava estudando isso à tarde, a Bíblia é fantástica, né? Os historiadores dizem que a média de vida naquela época era 30, 32 anos. Ela fica viúva muito nova. Não sabia disso. Beleza, ela volta depois de 10 anos. Aí quando ela entra em Jerusalém, Jerusalém em Belém é 10 ou 12 quilômetros, alguém grita assim, lá vem a Noemi, a ditosa. Aí ela grita assim, não me chama de Noemi não, me chama de Mara, amargurada, porque o Todo-Poderoso pesou as mãos sobre mim. Irmãos, você conhece essa história que eu já preguei, Deus tem culpa de nada aqui não, senhor. Eles tomaram atitude precipitada, eles fugiram quando deviam enfrentar uma situação, aí ela está tomada de murmuração. Tomada, ela até muda o nome, ela levanta um monumento em detrimento da sua tragédia, que ela mesma provocou. Murmuração. Paulo arrola os pecados do deserto. 1 Coríntios capítulo 10. Ele narra os pecados do deserto. Aí em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, está escrito assim: muitos murmuraram e morreram pela mão do destruidor. Irmão, se tem uma coisa que Deus abomina é murmuração. Já falei para vocês, Spurgeon, como você preferir, ele diz que murmuração é a cantiga de Satanás. Quando nós nos colocamos a murmurar, a reclamar, nós estamos fazendo coro com o inferno. A murmuração é chamar Deus de injusto.
A murmuração é falar que Deus não sabe o que está fazendo, é falar que Deus não cuida de nós. Isso é murmuração. E a Bíblia diz, 10:10 de 1 Coríntios, que muitos pereceram pela mão do destruidor por causa da murmuração. É porque não tinha cebola, ele tinha cebola, é porque não tinha isso, não tinha aquilo, e não tinha água. Misericórdia, Moisés passou uma vida que até nem entrou na terra, coitado. Então no dia do sofrimento, nós podemos ser tentados a reclamar, a murmurar. Nós podemos ser tentados. Agora, se não é a graça de Deus, a gente murmura mesmo, né? Se não é a graça de Deus sobre nós, a gente não aguenta mesmo não, é só a graça do Senhor. Nós precisamos fazer o que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 9. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que o seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Eu amo isso aqui, porque Ele cuida de vós, Ele cuida. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ainda é redó, bramando como leão, buscando a quem tragar. Resistir-lhe firmes na fé. Você está passando por um sofrimento, por uma angústia, por uma dificuldade, humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor, lance sobre Ele a sua ansiedade, coloque diante de Deus, se submeta a Deus. Nós não podemos entrar no campo da murmuração, no campo da reclamação. Não, Deus sabe o que está fazendo. Eu não entendo, mas Ele sabe o que está fazendo. Afinal de contas, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Queridos, nós temos a oportunidade de, no sofrimento, darmos testemunho de Deus. Olha o 4. E acham estranho não concorrerdes com eles no mesmo desenfreamento e dissoluções, blasfemando de vós. O que é isso aqui? O mundo vai nos censurar, o mundo vai blasfemar, o mundo vai nos perseguir. Como que nós nos posicionamos? Nós não pagamos com a mesma moeda. Nós damos testemunho. Você está passando uma luta, dificuldade, você foi desempregado, você tem contas para pagar, mas você não entra no campo do desespero, no campo da murmuração. Você está fiel a Deus. Você dá testemunho de Deus. As pessoas vão te injuriar, eu estou falando de fora, não estou falando dentro do nosso arraial não. Pedro está tratando os de fora. Então quando os de fora vêm contra nós, quando os de fora blasfemam contra nós, levantam verdades contra nós, difamam contra nós, o que dá vontade de fazer? Eu vou pegar uma pedra também e vou para cima. Mas não é assim. A Bíblia diz que quando nós somos caluniados, nós bendizemos. Quando nós somos perseguidos, nós abençoamos. Enquanto estão tentando nos destruir, nós estamos intercedendo. Eu estou falando do comportamento de fora com os crentes, tá? O mundo lá fora, eles tentam de todo jeito nos cutucar para ver se nós vamos reagir da mesma maneira. Mas nós não, nós mantemos um testemunho, nós ficamos calados, como José. Ele preferiu ser fiel a Deus, estar preso e ser injustiçado, do que pecar contra o Senhor. José não se defende. É interessante que ele é governador, podia estar escrito assim, e foi provado que José não fez isso, e a mulher de Potifar confessou. Podia ter isso, mas não tem. Mas ele dá testemunho, ele vai, ele sofre angústia, mas ele está ali dando testemunho de Deus, dando testemunho do Senhor. Igual o Estevão, está sendo apedrejado, o que ele está fazendo? Ele está orando. Mesmo assim não fazia sentido. Rapaz, quando você passa aqui, eu te defendo. Eu falei, então eu vou orar para você agora, porque depois dessa. E aí, eu oro todo dia lá pelo distritozinho. Deve ter umas 300 casas onde é que mãe mora. Eu oro, não fiquei magoado, não fiquei chateado, aquela coisa toda. É como eles me veem. Eles enxergam o Alan de 18 anos de idade, que realmente fez coisas que não devia ter feito na época, não conhecia Jesus e tal. Então hoje eu estou com 41 e quando eu passo lá, eu tenho esse título. E aí a pergunta é o seguinte, faz jus não? Se não faz então, o nome do Senhor está sendo glorificado por uma inverdade. Então não preocupa não, gente, está falando coisa de você que é inverdade, o Senhor te justificará. O Senhor é que nos defende, amém? Eu fiquei surpreso. E deve ficar isso aí até Jesus voltar. Vamos ficar de pé, vamos orar, em nome de Jesus. Então, para nós orarmos aqui, o que nós aprendemos nessa noite? Deus não nos poupa do problema, mas Deus caminha conosco. Nós aprendemos também que o sofrimento é para o nosso bem, todas as coisas estão cooperando. Nós aprendemos que no sofrimento Deus nos faz desapegar do mundo, nós percebemos que as coisas não têm o valor que talvez damos,
nós aprendemos que as virtudes são conferidas a nós no campo da tribulação do sofrimento. O sofrimento também nos liberta do pecado. Nós não devemos mais no tempo que resta cuidar da carne e do pecado, mas armar contra ele, como Jesus. E nós precisamos não murmurar. Nós precisamos nos submeter a Deus, louvar o Senhor, engrandecer o Senhor e dar testemunho. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar por essa noite. Queremos bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ó Deus, há uma grande discussão dos críticos, dos ateus, acerca de sofrimento e da sua existência. Como muitos teólogos em seus comentários diz e defende a partir dessa tese, se ele é o Todo-Poderoso, porque ele não intervém, e se ele é bom, então não é Todo-Poderoso. Pai, o Senhor é soberano. Ó Deus, e não tem como, desde a queda, sermos poupados do sofrimento. Obrigado porque apesar dele, o Senhor promete caminhar conosco. Senhor, continua sustentando o teu filho, a tua filha, Deus, nesses momentos delicados, nesses momentos difíceis, nesses momentos dolorosos de lágrimas. Pai querido, ensina-nos a entendermos que esse sofrimento de hoje coopera para o nosso bem. O Senhor tem um propósito, como teve na vida de José, como o Senhor teve na vida de Davi, como o Senhor teve na vida de tantos homens e mulheres que se colocaram na presença do Senhor. Talvez um dia, ou talvez não, com certeza, um dia nós vamos olhar para trás e compreendermos os processos do Senhor e falarmos como José: vocês intentaram mal, mas Deus transformou isso em bem. Pai, que nós não venhamos recuar, que nós não venhamos retroceder, mas que nós venhamos nos submeter nesse processo do Senhor. Obrigado porque há virtudes que estão sendo trabalhadas em nós, desenvolvidas em nós. Obrigado porque está sendo desenvolvida em nós a musculatura da nossa alma. E nós estamos crescendo em paciência, em perseverança, em esperança. E nós não somos confundidos. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos faz desapegar desse mundo, Deus, e vencer o pecado. Porque no sofrimento nós, ó Deus, temos um redirecionamento sobre aquilo que vale a pena, aquilo que é prioridade. Pai, perdoa-nos pelas vezes que nós murmuramos, perdoa-nos pelas vezes que nós reclamamos. Ensina-nos como Pedro a nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, a lançar no Senhor a nossa verdade, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, que nós venhamos dar testemunho, Deus, em meio ao sofrimento, porque às vezes nós estamos passando por muitas lutas, mas nós não deixamos de ter um louvor em nossos lábios, porque o Senhor é maior. Meu Deus, o Senhor é melhor do que as bênçãos. O que nós mais precisamos é do Senhor. Nos dê a compreensão de Abacuque: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É no sofrimento, Pai, que nós somos lembrados que a verdadeira alegria, ela está no Senhor. O verdadeiro sentido da vida, ela está no Senhor. Pai, o tempo que nos resta, ensina-nos a fazermos a Tua vontade, a vivermos para a glória do Teu nome, a nós não recuarmos, a não estranharmos a ardente prova que vem sobre nós, porque um dia nós participaremos em definitivo e eternamente da glória do Senhor. Sustenta cada um de nós em nome de Jesus. Pai, que o grande amor do Senhor, que a graça redentora de Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, não somente hoje, mas para todo sempre. Você diz amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.